Olá, boa noite. O presidente Temer diz que o país tem tendência a caminhar para o autoritarismo. As declarações foram dadas em Itu, para onde foi transferida a sede do governo simbolicamente hoje. No Mato Grosso do Sul, o ex-governador André Putinelli, do PMDB, foi solto. Ele ficou menos de 24 horas preso. O ex-governador é acusado de receber propina. O Ministério Público Federal diz que o presidente da Assembleia do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, lideram uma organização criminosa. Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denuncia Admar Gonzaga. O ministro do TSE é acusado de agredir a mulher. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! Senhores, terminamos. Ai, amor, eu quero mais uma sessão. Eu também. Mas a gente tem que ver esse limite no cartão. É verdade. Vou lá fora ver isso. Ih, tá se complicando, fera. Faz no app. Epa! No app Bradesco, você consulta o limite do cartão sem gastar seu 3G. Na orelhinha, na orelhinha. Epa! Epa não, app. Bradesco, pra frente. Existe uma fonte de energia? Está em toda parte. Ela é abundante e brasileira. Essa fonte de energia sou eu. Movidos pela curiosidade e pelo conhecimento, a gente vai longe. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Petrobras. Imecap Antissinais Q10. A revolução no tratamento de beleza. A nanotecnologia associada à coenzima Q10, nutriente vital na reconstrução celular. Imecap Antissinais Q10. Nanopartículas que agem mais profundo na pele, repondo a perda de Q10 ocorrida ao longo dos anos. O resultado, uma pele mais firme e a redução das rugas e linhas de expressão em até 3 semanas. Imecap Antissinais Q10. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Vestibular 2018. Paixão por comunicação. R$1 bilhão. É quanto a CPI dos grandes devedores da Câmara dos Vereadores de São Paulo já conseguiu recuperar de impostos atrasados. A Câmara economizou ainda R$60 milhões para destinar à saúde, à educação e outras áreas. Os vereadores sabem que a sua participação é fundamental. Por isso, convidam você a participar das audiências públicas ou acompanhar as transmissões ao vivo no portal e nas redes sociais. É a Câmara de São Paulo trabalhando por uma cidade melhor. Se tem bola rolando no Brasileirão, tem o Clássico Futebol Debate na sua TV. O jogo foi bom? Devia ter sido marcado pênalti. O placar virou? Essa é a realidade dos fatos. A rixa aumentou? Realmente deplorável, né? Toda polêmica rola aqui. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Perigo nos ares. Balão assusta moradores e destrói telhado na zona oeste de São Paulo. Pouco antes, o aeroporto Campo de Marte teve as atividades interrompidas por causa do artefato de mais de 20 metros de comprimento. Imagens postadas nas redes sociais mostram que o balão foi visto primeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo, e perto do aeroporto de Cumbica, colocando em risco os aviões que pousavam e decolavam. Por volta das 8 da manhã, o mesmo balão atingiu este prédio de 12 andares em Perdizes, na zona oeste de São Paulo, assustando os moradores. Seu Eloy conta que estava sentado perto da janela do seu apartamento, que fica no 10º andar, quando tudo escureceu. Eu costumo ler neste ponto por causa da luz. De repente, ficou tudo preto.
Comecei a puxar todo aquele balão para cá. O que eu poderia pegar, eu trazia para dentro do meu apartamento e escorava com o corpo. E ao mesmo tempo, falei, minha filha, liga para a polícia para dizer o que está acontecendo. Essas imagens mostram a bandeira de mais de 20 metros presa ao prédio. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o fogo, que atingiu o telhado de uma outra casa. Só para vocês terem uma ideia, todo esse material que está aqui pertencia apenas à bandeira que estava presa no balão. O balão mesmo pegou fogo e acabou atingindo esta casa. E parte do telhado ficou danificada. Natanael estava dormindo quando ouviu um barulho no quintal de casa. Abri a janela para ver, aí já estava cheio de polícia, bombeiro aqui já. Aí eu corri aqui para frente, meu quarto lá no fundo, abri a janela, já estava caído aqui no prédio aqui. Por causa deste balão até o aeroporto do Campo de Marte, na Zona Norte, que recebe voos executivos e de escolas de aviação, teve que ser fechado por 15 minutos. No último domingo, o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul, também teve que ser fechado por 2 horas, por causa de um drone que sobrevoou a cabeceira da pista, o que causou um grande transtorno para os passageiros e um prejuízo de mais de R$1 milhão para as empresas aéreas. A Polícia Federal abriu inquérito para tentar identificar os responsáveis, que podem responder por crime de atentado contra a segurança do transporte aéreo. Já soltar, fabricar ou vender balões é considerado um crime ambiental, com pena de 1 a 3 anos de detenção. Segundo a Polícia Militar Ambiental, só este ano, 114 pessoas foram detidas por soltar balões em todo o estado. 196 artefatos foram apreendidos e mais de R$1.500.000 arrecadados em multas. Prefeito João Dória, do PSDB, demitiu o prefeito regional da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte. Paulo Caim reclamou da falta de recursos da prefeitura para limpar um piscinão do bairro, que, segundo ele, poderia causar enchentes. O discurso do prefeito regional da Casa Verde, Vila Nova Cachoeirinha, foi no último sábado, durante reunião da Comissão de Finanças da Câmara Municipal, presidida pelo vereador petista Jair Tato. As declarações de Paulo Caim ocorrem no momento em que a gestão de João Dória, do PSDB, gastou somente 21% do orçamento previsto para a contenção de enchentes no município este ano. A prefeitura explicou a demissão por meio de uma nota. O texto diz que Paulo Caim foi exonerado do cargo por ter demonstrado conformismo diante das dificuldades, em lugar de empenho e criatividade na superação dos desafios, como exige a atual administração municipal de seus colaboradores. Sobre a limpeza do piscinão, a prefeitura informa que o pregão para a contratação da empresa que fará o serviço está suspenso pelo Tribunal de Contas do município, mas que os problemas serão resolvidos o mais rápido possível e que o desassoreamento do local está previsto para ser executado até o dia 15 de dezembro. Por meio da nota, o governo municipal acrescenta que todos os piscinões da cidade estão operando normalmente. O prefeito regional demitido disse que entende a situação financeira da cidade, mas que a reclamação foi uma forma de chamar a atenção de João Dória para a Casa Verde. Também disse que o discurso inflamado era a opinião de um cidadão falando, e não apenas o político. Nos últimos dias, outros integrantes da gestão tucana foram afastados. O mais recente foi a exoneração do engenheiro Alexis Beghini, responsável pela coordenadoria de projetos e obras da Prefeitura Regional da Sé. Alexis é filho de José Alexis de Carvalho, diretor de empresa contratada para fazer a coleta de lixo na cidade. A prefeitura esclareceu que o desligamento foi para reforçar a lisura nos processos de fiscalização dos trabalhos de varrição. Antes, o prefeito João Dória havia demitido Lucas Tavares, chefe de gabinete da Secretaria Especial de Comunicação. Ele teria atuado para dificultar a obtenção de dados públicos solicitados via Lei de Acesso à Informação. No total, desde o início da gestão, em janeiro, Dória já trocou 5 secretários.
E o prefeito João Dória aprovou a lei que cobra impostos para os serviços de música e filmes em streaming, como Spotify e Netflix. O texto, aprovado pela Câmara dos Vereadores no dia 1º, foi publicado hoje no Diário Oficial e aproveita um projeto da gestão Haddad sobre incentivos fiscais. A taxa cobrada das empresas será de 2,9% e será aplicada a partir de 2018. A tributação faz parte do pacote de medidas apelidado de X-Tudo, que também autoriza o uso das verbas de multas de trânsito como garantia para captar recursos. Após 28 horas de julgamento, o empresário Constantino Oliveira, ex-proprietário da Gol Linhas Aéreas, foi condenado a 13 anos de prisão pelo assassinato de Tarcísio Gomes Ferreira, ex-funcionário dele. Conhecido como Nenê Constantino, o empresário poderá recorrer em liberdade por causa da idade. Ele tem 86 anos. Além dele, foram condenados o ex-vereador de Amaralina, em Goiás, Vanderlei Batista, e João Alcides Miranda. O crime ocorreu em 9 de fevereiro de 2001. Tarcísio Gomes Ferreira era funcionário de uma empresa de ônibus de Constantino e participava da invasão de um terreno de propriedade da família do empresário. Nenê Constantino é apontado como o mandante do crime e foi condenado por homicídio qualificado por motivo torpe. Em maio, Nenê, Vanderlei e João Alcides já haviam sido condenados por homicídio qualificado pela morte de um líder comunitário. O ex-governador do Mato Grosso do Sul, André Putinelli, do PMDB, foi solto hoje. Ele ficou menos de 24 horas preso. A decisão do desembargador Paulo Fontes, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também estende ao filho dele, o advogado André Putinelli Júnior. Os dois foram presos ontem na Operação Papiros de Lama Asfáltica, que investiga supostos desvios de 235 milhões de reais em obras com recursos públicos da União e esquema de propinas de 20 milhões de reais para o PMDBista. André Putinelli é acusado de ser o chefe de um esquema de propina existente há mais de 10 anos no estado. O filho dele, André Putinelli Júnior, também havia sido preso preventivamente na 5ª fase da Operação Manta Asfáltica. Os dois foram levados ontem para a Superintendência da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul. O Ministério Público Federal diz que o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, e os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, lideram uma organização criminosa. Os 3 acusados por lavagem de dinheiro e formação de quadrilha terão pedido de prisão analisado amanhã pelo Tribunal Regional Federal. Os 3 deputados foram levados ontem para prestar depoimento na sede da Polícia Federal no Rio. Eles são acusados de receberem mais de 100 milhões de reais em propinas das empresas de ônibus da cidade, comandadas pela FETransport. Dinheiro, segundo o Ministério Público Federal, que os 3 continuaram a receber mesmo após a prisão do ex-governador Sérgio Cabral. Ainda de acordo com o MP, os parlamentares articularam a aprovação de projetos favoráveis aos empresários que pagavam pelas vantagens indevidas. De acordo com o delator Álvaro Novis, Paulo Melo teria recebido 54 milhões de reais da FETransport. Para os investigadores, desde a prisão de Cabral, Pisciani se tornou o político mais poderoso do estado. Ele comanda a Alerj pela 6ª vez. Paulo Melo também já foi presidente da Assembleia. Já Edson Albertassi, segundo os investigadores, seria uma figura em ascensão dentro do grupo. E ontem, após a Operação Cadeia Velha da Polícia Federal e de ter a nomeação barrada para o Tribunal de Contas do Rio, Albertassi anunciou que desistiu de assumir a vaga no TCE. Na operação de ontem, também foram presos os empresários do transporte Jacó Barata Filho e Lelis Teixeira. Eles estavam em recolhimento noturno por determinação do Supremo Tribunal Federal. Todos negam as acusações. Presidente Michel Temer diz que o país tem tendência a caminhar para o autoritarismo. A declaração do presidente foi feita em Itu, no interior de São Paulo, para onde o governo foi transferido simbolicamente neste feriado. A cidade é considerada o berço da República. Em 1873, foi palco de uma convenção que discutiu a criação da nova forma de governo. No município, Temer participou da entrega do título de cidadão ituano a José Eduardo Bandeira Melo. O advogado e administrador
é amigo do presidente há mais de 50 anos. Ele também foi vice-presidente da Fiesp. Se nós não prestigiarmos certos princípios constitucionais, a nossa tendência é sempre caminhar para o autoritarismo, para uma certa centralização. Nós até, do povo brasileiro, nós temos uma certa, digamos, uma certa tendência para a centralização. O presidente também lembrou que, após a proclamação da República em 1889, o país viveu longos períodos de conflitos e disse que a marca do seu governo é o diálogo. Nós temos sempre de governar com espírito de abertura, ouvindo a todos, fazendo harmonia entre os poderes. O governador Geraldo Alckmin e o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, ambos do PSDB, também estavam na cerimônia. Esta semana, o ministro das Cidades, o tucano Bruno Araújo, pediu demissão. O substituto para o cargo ainda não foi anunciado. O PSDB está dividido no apoio a Temer. A saída de Araújo antecipou as discussões sobre uma possível reforma ministerial. A ideia inicial do presidente era trocar todos os ministros que serão candidatos nas eleições do ano que vem. Mas a proposta não teria caído bem aos ouvidos da base governista, o que pode forçar o presidente a adiar as mudanças. Logo após a visita a Itu, Temer retornou a Brasília. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele analisa a viagem do presidente Temer a Itu. Neste feriado de 15 de novembro, Michel Temer transferiu simbolicamente a sede do governo para a cidade de Itu, espécie de berço do movimento republicano. A pretexto de enaltecer a proclamação da República, Temer participou de uma homenagem ao advogado José Eduardo Bandeira de Mello, seu amigo e ex-sócio. Como Itu foi o berço da República, viemos aqui para comemorar esse evento e dar um abraço no amigo, disse Temer. Foi o abraço mais caro da República. Mobilizaram-se equipes precursoras, seguranças, avião, helicópteros, carros, o diabo. Ao discursar, Temer disse que é preciso prestigiar certos princípios constitucionais. Do contrário, desperta-se um monstro centralizador que dorme dentro do brasileiro. Ditaduras aconteceram no Brasil porque o povo também quis, disse Temer, soando como se quisesse realçar que os que o atacam flertam com o golpe. Longe do Teatro de Itu, sob a regência do Planalto, congelam-se investigações e comercializam-se ministérios. Há mais de um século, o historiador Capistrano de Abreu propôs uma Constituição sucinta para o Brasil. Apenas 2 artigos. Artigo 1º, todo brasileiro deve ter vergonha na cara. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Se essa Constituição estivesse em vigor, Temer seria um presidente antirrepublicano e inconstitucional. Boa noite. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, denunciou hoje o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Admar Gonzaga Neto, acusado de agredir a mulher. Admar Gonzaga Neto foi denunciado pelo crime de lesão corporal contra a mulher dele, Hélida Souza Matos. Hélida registrou um boletim de ocorrência em junho. Em depoimento à polícia, ela relatou que foi empurrada e xingada. Logo depois da repercussão pública, Hélida retirou a queixa, mas o Ministério Público prosseguiu com o caso. Como Gonzaga é ministro e tem foro privilegiado, a denúncia tramitará no Supremo Tribunal Federal. Mas para que ele se torne réu, a denúncia ainda precisa ser aceita no STF. E a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu contra a decisão do ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, de que retirou o sigilo da delação de Renato Pereira, marqueteiro do PMDB do Rio. Lewandowski justificou que parte das informações fornecidas pelo colaborador foi amplamente divulgada pela imprensa. Para Dodge, a retirada do segredo pode comprometer a continuidade das investigações e ainda colocam em risco a segurança do colaborador. Hoje tivemos um feriado com muito sol e calor em praticamente todo o estado de São Paulo, incluindo o litoral e também a capital. Mas tudo indica que o tempo vai mudar. Mariana Armentano traz a previsão para a gente. Uma nova frente fria avança e traz a chuva de volta para a capital.
As noites vão ficar mais quentinhas e os dias bem abafados, com pancadas previstas a partir da tarde. A quinta-feira vai começar com mínima de 19 graus nessa madrugada e à tarde chega a fazer até 32 graus. Aí na sexta-feira nada muda, a máxima se mantém nos 32 graus por aqui e no final de semana o tempo fica mais instável e também mais nublado. No sábado a máxima prevista é de 30 graus, ainda bastante quente. O maior evento de motos da América Latina, o Salão Duas Rodas, reúne as principais marcas e amantes das motocicletas. Os amantes de motocicletas tentam explicar de onde vem a paixão. Adrenalina, liberdade, sensação de assim, um certo empoderamento em cima de uma máquina dessa. Né? Antes da moto, antes do equipamento, é a paixão por viajar, por estar com amigos. E aí vem a motoca, né? A motoca é o complemento de tudo isso, porque sem ela você não vai para lugar nenhum. São diferentes marcas, cores e tamanhos. Os admiradores procuram a melhor pose para a foto. Mas é bom saber o preço também. Essa moto esportiva, por exemplo, custa quase R$500 mil. É a mais cara do salão. É um paraíso, né? É o nosso paraíso, é o nosso playground, né? Essa é a 14ª edição do Salão Duas Rodas, que todo ano traz novidades do mercado. São 400 marcas nacionais e internacionais. Mesmo com tanta variedade, não foi possível encontrar nenhuma moto sustentável como as elétricas. Com a tendência mundial em produzir cada vez mais carros movidos à energia elétrica, para o setor de motocicleta, essa realidade está cada vez mais distante. As produções atuais são focadas mais para os países europeus. Esse movimento do ambientado elétrico tem que ser mesmo um movimento, não dá que é só uma marca que inicia. Dá quando essa marca é claramente muito posicionada no mercado, muito forte, mas também aqui no Brasil tudo vai acontecer. Tem simplesmente um tempo diferente. O elétrico é uma necessidade mundial. Já para essa outra marca, o problema é trazer a tecnologia. Acho que o Brasil ainda não está preparado por infraestruturas para trazer essa moto elétrica. Enquanto o mercado se adapta a essa tendência mundial, a produção nacional dá sinais de crescimento mesmo em meio à crise. No mês passado, foram emplacadas 3.249 unidades por dia, uma alta de 3,9% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas. O Salão Duas Rodas vai até o próximo domingo, dia 19, no São Paulo Expo, na Rodovia dos Imigrantes. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 300. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, declarou ao jornal Estado de São Paulo que o governo tenta transferir a responsabilidade pela aprovação da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Maia defende que o texto deve ser aprovado o quanto antes e ressaltou o comprometimento coletivo como necessário. A proposta original já sofreu mudanças após passar pela comissão da Câmara dos Deputados. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ninguém sabe se vai ter mesmo reforma da Previdência neste ano, mas o governo e o Congresso estão inventando um projeto novo para ver se conseguem aprovar a coisa. As duas primeiras mudanças importantes já apareceram. Primeiro, o tempo mínimo de contribuição não será mais de 25 anos, como na proposta original do governo. Ficaria como está hoje. A gente só pode se aposentar com pelo menos 15 anos de contribuição por INSS. Em compensação, tem a segunda mudança. A mordida no valor da aposentadoria tende a ser maior. Para receber o valor integral da aposentadoria de cada um, será preciso ter contribuído por pelo menos 44 anos. Como assim? Quem tiver idade mínima para se aposentar e tiver contribuído por 15 anos para o INSS, receberia 50% do valor da aposentadoria. 50% do quê? 50% da média dos salários recebidos na vida de trabalho. Continuando, se a gente contribuir por mais de 10 anos, isto é, se contribuir por 25 anos no total, recebe mais. Ou seja, recebe de aposentadoria o equivalente a 60% da média dos salários. Se contribuir por 36 anos, recebe 80% e assim por diante. Só receberia aposentadoria integral, 100%, vamos repetir, quem contribuísse por 44 anos. Resumo da ópera, a intenção é reduzir o valor final das aposentadorias na prática. Mas ainda faltam definições importantes.
Por exemplo, como ficaria a regra para quem já está perto da aposentadoria? Pela nova regra, a idade mínima deve ser de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Mas essa idade mínima não passa a valer imediatamente. Pelo projeto original do governo, o projeto de reforma, em 2018 a idade mínima seria de 55 anos para homens e 53 para mulheres, e a cada ano a idade mínima subiria 1 ano. Como vai ficar agora, não se sabe. Mas vai ter reforma mesmo? O governo estava achando que dar uns ministérios para alguns partidos ajudaria a conseguir votos no Congresso. Mas a chamada reforma ministerial também virou uma confusão. Está cada vez mais difícil votar uma reforma neste ano. Se não passar agora, seria possível votar a Previdência só depois da eleição, no final do ano que vem, e olhe lá. Mas é bom ficar de olho mesmo. Boa noite. No Iraque, passa de 450 o número de mortos no terremoto do início da semana na fronteira com o Irã. O número de mortos chegou hoje a 452 pessoas no Iraque, superando os 370 mortos registrados no terremoto da cidade do México em setembro. As autoridades iraquianas registram ao menos 8.000 feridos até agora. As equipes de socorro continuam trabalhando para achar sobreviventes entre os escombros. Cidades inteiras na fronteira com o Irã foram devastadas pelo tremor. O ditador Robert Mugabe, presidente do Zimbábue, foi preso hoje por militares. O exército nega que tenha tomado o poder no país africano e deposto o chefe de Estado que está na presidência há 37 anos. Tanques do exército tomaram as ruas da capital, Harare, e fecharam prédios públicos. Pelo menos 3 ministros foram presos. Segundo testemunhas, tiros foram ouvidos perto da residência oficial do presidente Mugabe, de 93 anos. O presidente sul-africano, Jacob Zuma, declarou que conversou com o chefe de Estado do Zimbábue por telefone e ele disse que está bem. Os militares tomaram a emissora estatal do país e divulgaram um comunicado dizendo que o objetivo da ação foi deter uma insurgência no entorno do presidente e prender pessoas que estavam fazendo mal ao país. A crise militar no Zimbábue começou depois da demissão do vice de Mugabe, Emmerson Mnangagwa. O episódio dividiu o partido que comanda o país, porque uma das partes, alinhada ao ditador, pretende que a primeira-dama Grace Mugabe, de 52 anos, seja a sucessora do marido, e a outra ala defendia o vice como sucessor do ditador. Mugabe está no poder desde 1980. Morreu no Rio de Janeiro, aos 96 anos, o artista plástico polonês Franz Krajberg. Radicado no Brasil, ele fez da arte uma bandeira contra a devastação das florestas brasileiras. O polonês Franz Krajberg chegou ao Brasil ainda jovem, no final da década de 40. Por meio de suas obras, fez críticas a queimadas, exploração de minérios, desmatamento da Amazônia e a ação humana na desova de tartarugas marinhas. Krajberg mostrou talento como escultor, pintor e fotógrafo. Na Segunda Guerra Mundial, perdeu a família e se mudou para a Alemanha, onde foi aluno na Academia de Belas Artes de Stuttgart. No Brasil, teve muitos endereços. Participou da primeira Bienal Internacional de São Paulo com suas pinturas. Morou no Paraná e no Rio, onde dividiu um ateliê com o escultor Franz Weismann. Em 1972, o artista mudou-se para Nova Viçosa, no sul da Bahia, mas viajava constantemente para a Amazônia. Franz era famoso por usar raízes, cipós, caules e troncos de árvores para criar a arte que denuncia as agressões à natureza. Eu fico por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Neste domingo, 8h30 da noite, Boris Baer entrevista os melhores profissionais do ramo no programa Seguro. Assista agora, Todo Seu.